Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 1º de outubro de 2025. Laith Marouf, de Beirute, está conosco. Bem-vindo, Laith. É ótimo estar com você, Nima. Laith, vamos começar com o caso de Gaza e Palestina. Donald Trump apresentou um novo plano. Ele chama de plano de paz. Mas não parece que ele conversou com nenhuma das partes. Estou tentando ser justo. Não estou falando do Hamas, não estou falando dessas pessoas. Mesmo aquelas pessoas que são tão próximas do Ocidente, como a OLP, eles não conversaram com ninguém sobre esse plano. E o que ele está propondo? Ele diz que eles vão seguir esse plano ou vão se render ou vão ser mortos. O mais impressionante desse plano é que não mencionam, não especificam quando Israel se retiraria de Gaza. Qual é o seu entendimento desse plano? Isso é algum tipo de distração do que está acontecendo? Porque eles querem, você sabe, ter um motivo para ir, apenas, você sabe, um motivo falso, um pretexto falso para ir e fazer o que quiserem. Na verdade, é o oposto. É quase como se eles tivessem cansado de jogar jogos de propaganda. Precisamos colocar isso no contexto de Thomas Barrack, o enviado de Trump para a região, que esteve aqui na semana passada, dizendo que não haverá paz entre árabes e israelenses. Ponto final. Não apenas no Líbano ou na Palestina. Que haverá apenas uma parte submissa e uma parte dominante, e que Israel é o aliado dos Estados Unidos e, basicamente, será o dominador, o escravizador, o controlador dos árabes. E essa chamada proposta de paz é outro exemplo de dizer abertamente ao povo árabe que é isso que está posto. E essa ousadia, que alguns podem ver como ousadia do Ocidente, na verdade é mais um exemplo de como eles perderam o jogo. Eles perderam todas as batalhas militares em Gaza, no Líbano, no Irã, no Iêmen nos últimos 2 anos e perderam todas as batalhas de propaganda. Portanto, a guerra militar e a guerra de propaganda são causas perdidas para o Ocidente. Todo o Império Sionista governa a partir de Washington, D.C. Então o que lhes resta agora é jogar com a guerra psicológica. E parte dessa guerra psicológica é falar constantemente de forma depreciativa, agressiva e de maneira racista e supremacista com os palestinos e com os povos árabes e muçulmanos que estão resistindo, na esperança de que apenas a audácia, por um lado, do assassinato em massa de inocentes, de forma genocida, transmitida por toda a mídia. E por outro lado, essa arrogância em declarações como essa, suposta proposta de paz, leve à resistência à desmoralização. E de alguma forma, o Ocidente conseguiria vencer através da guerra psicológica aquilo que não conseguiu vencer nem pela guerra militar, nem pela guerra de propaganda. Through either military or propaganda warfare. O outro ponto, Laith, quando se trata do plano de paz, é que eles não, na minha opinião, eles não sabem. Donald Trump não sabe o que quer fazer com Netanyahu. Você sabe, desde que foi eleito, Netanyahu foi aos Estados Unidos 5 vezes, conversando com Donald Trump. E toda vez, me parece ele está pressionando por mais. Na minha opinião, estou repetindo minha opinião porque quero deixar isso claro, já que eles não falam sobre isso. Mas você vê que eles querem capturar a parte norte de Gaza. Você vê o que está acontecendo na Cisjordânia. Donald Trump disse que não concorda com Netanyahu, que ele não deixa Netanyahu capturar a Cisjordânia, anexar a Cisjordânia. Mas na realidade, é totalmente o oposto do que está acontecendo. Sim, sim, sim. Quero dizer, veja, isso faz parte da guerra psicológica. Esse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Porque toda vez que as massas enxergam claramente a realidade e entendem que os regimes árabes e muçulmanos, que têm sido vassalos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, continuam sendo vassalos, e que toda a elite ocidental coletiva está por trás desse genocídio, vemos essas operações de guerra psicológica em que, de repente, todos esses países ocidentais estão reconhecendo a Palestina como um Estado. E isso, aparentemente, seria uma disputa entre essas capitais e seu mestre em Washington, D.C.
Foi assim que a propaganda foi montada, na última semana ou algo assim, com esses reconhecimentos da Palestina como Estado. Quando na realidade está todo mundo do mesmo lado. Eles só estão desempenhando papéis diferentes. Confunde, depois choca, depois confunde, depois choca. Confused, then shock, then confused, then shock. Okay? So this is the shock after the confusion. Certo. Então este é o choque após a confusão. Pouco antes desses reconhecimentos da Palestina como um Estado, todo mundo sabia claramente que os únicos apoiadores da libertação palestina eram o eixo da resistência. Todo o resto está colaborando. E de repente, temos aquele reconhecimento da Palestina como Estado, o que confunde as pessoas, faz com que pensem que houve alguma mudança. O assassinato, ou tentativa de assassinato, da liderança do Hamas no Catar. Isso é outra operação de guerra psicológica, em que fizeram parecer que o Catar iria se afastar dos Estados Unidos, ou a Arábia Saudita assinando com o Paquistão, ou a Indonésia, alegando que enviaria 20 mil soldados para defender os palestinos. E então, de repente, temos o choque de todos esses estados assinando o decreto de Trump. Então, confusão, choque, confusão, choque. Okay, so confusion, shock, confusion, shock. So the audience, the people, the masses around the world. Então, o público, as pessoas, as massas ao redor do mundo precisam parar de aceitar de bom grado serem levadas em uma montanha-russa. Todos vocês têm um registro histórico diante de si que podem ler, como espectadores, da colaboração e submissão ininterruptas das capitais da Europa aos Estados Unidos, ou das capitais dos estados árabes e muçulmanos aos Estados Unidos, e, na verdade, do controle dos sionistas sobre Washington, D.C. Vocês sabem, Trump é uma pessoa senil. Ele já era assim antes de ficar senil. Quero dizer, as pessoas podem simplesmente assistir às entrevistas dele. Grab Them by the Pussy. E antes disso, até em Esqueceram de Mim 2, o filme, ou Os Batutinhas, o filme. Essa é uma pessoa burra que agora está senil. É claro que ele não é quem toma as decisões em Washington, D.C. E claro, ele precisa que Netanyahu o visite a cada 2 semanas para lembrá-lo de onde o plano deve ir. To remind him where the plan has to go. The plan is to release. O plano é libertar. O principal objetivo por parte do governo Trump é libertar os reféns, os prisioneiros, na Palestina. Todo o plano gira em torno disso, porque desde que ele assumiu o poder, só tem falado sobre reféns e como eles precisam ser libertados, se gabando das pessoas que já foram libertadas até agora. E não há garantia nesse plano de paz de que se libertarem os reféns, os prisioneiros, eles não vão voltar e atacar os habitantes de Gaza. Então, quando esses países, eu vi até a Índia se manifestando e apoiando o plano de paz, mas eles não sabem qual é o verdadeiro objetivo do plano de paz. Na sua opinião, qual é o objetivo principal? Como você enxerga o objetivo principal? Não se trata de retirar de Gaza. Não se trata de retirar da Cisjordânia. Não se trata de uma solução de 2 estados. É tudo sobre os reféns. Ou você vê algo além disso? Is it all about the hostages or do you see something else? It's a demand of the Palestinian peoples to surrender. É uma exigência para que o povo palestino se renda. The hostages, they don't give a Os reféns, eles não dão a mínima para eles. Reféns, os prisioneiros de guerra que os palestinos estão mantendo. Os sionistas mesmos não se importam com eles. São descartáveis, sacrificáveis. Caso contrário, teriam concordado com um cessar-fogo desde 9 de outubro de 2023, quando o Hamas disse aos sionistas que estavam dispostos a trocar todos os seus prisioneiros de guerra capturados pelos prisioneiros de guerra palestinos que estão definhando nas prisões israelenses. E eles recusaram todos os dias desde então. E, aliás, os prisioneiros palestinos que foram libertados nos vários acordos de troca nos últimos 2 anos, a grande maioria deles foi enviada para Gaza, certo? Então talvez haja cerca de 600 palestinos que foram libertados para a Cisjordânia, mas um grande número deles foi libertado em Gaza, e a maioria já morreu desde então, sob o genocídio. Ou seja, até mesmo os acordos de troca resultaram em mais mortes de prisioneiros palestinos do que em sua liberdade, certo? E há dezenas de milhares de prisioneiros palestinos neste momento. Esses são os que podemos verificar, porque há dezenas de milhares que foram sequestrados em Gaza
e ninguém sabe sobre eles, mas eles estão sequestrados, certo? Eles estão definhando nessas prisões semelhantes a Guantánamo, no deserto do sul da Palestina. Então, não, Trump não se importa, e Netanyahu não se importa com os prisioneiros de guerra israelenses. Dois conceitos sobre a solução de dois estados. Um diz que se seguirmos com o plano de uma solução de dois estados, podemos pressionar Israel e então, de alguma forma, negociar com Israel ou fazer algum tipo de acordo com Israel. O outro diz que a solução de dois estados é uma espécie de plano de fachada para o que está acontecendo por baixo dos panos, o que está acontecendo com a anexação. Olhando para a Cisjordânia, você vê alguns pontos no mapa. Não existe uma Cisjordânia nas mãos dos palestinos. Então, tudo se resume à ocupação. Eles querem ganhar tempo para ocupar cada vez. Qual dessas você aceita mais? Which one do you accept more? Definitivamente, a solução de dois estados, entre aspas. Lembre-se de quando isso surgiu, certo? Quando essa conversa começou. Ela começou no final do colapso da União Soviética e da destruição do Iraque, que naquela época era o país árabe mais rico, mais industrializado e tinha muito dinheiro excedente que estava sendo destinado à resistência palestina. Não é porque eu goste do Saddam ou algo assim, mas estou apenas explicando para você quando esse caminho de Oslo e a solução de dois estados começaram. Foi quando os palestinos, e na verdade o mundo todo, estavam em um clima depressivo, quando havia uma unipolaridade extrema, quando todo o bloco oriental havia evaporado e os palestinos ficaram sozinhos. Eles foram forçados a aceitar essa solução de dois estados e acharam que era a única saída. Agora, é claro o que aconteceu entre o Acordo de Oslo e a Segunda Intifada. E o que aconteceu depois, tudo isso nos provou que o chamado processo de paz, o processo de paz baseado na solução de dois estados, só acelerou a colonização da Cisjordânia e de Jerusalém, as expulsões em massa e os assassinatos de palestinos. Foi só para isso que serviu. E o erro de aceitar o caminho de Oslo abriu uma janela política para que países como a Jordânia legitimassem sua colaboração com os sionistas. Se os palestinos estão conversando com os sionistas, então a Jordânia também pode ter um acordo de paz. E a principal, mais importante fronteira com a Palestina ocupada, a fronteira mais longa com a Palestina ocupada, saiu da luta. E claro, antes disso, a frente com o Egito e Sadat assinando os acordos de Camp David. A solução de dois estados é uma ilusão de dois estados, uma ilusão. E os palestinos em Gaza e na Cisjordânia já sabem disso há muito tempo. E é por isso que, como Assata Shakur, descansa em paz, dizia, não existe nenhum povo na história da humanidade que tenha alcançado a libertação, apelando para a humanidade de seu opressor. Certo? Então não há como os sionistas darem qualquer coisa aos palestinos. Os palestinos têm que tomar. E é por isso que estamos onde estamos. What do you expect from Arab states? O que você espera dos Estados Árabes em relação ao plano de paz apresentado por Donald Trump? Sobre o que ele está falando? E você acha que a resposta deles será positiva, considerando todas as questões que foram levantadas? Você sabe, a questão da ocupação de Gaza é uma espécie de ultimato ao povo de Gaza. Não se trata de negociações. Qual é a sua opinião sobre isso? Veja bem. Todo o poderio militar do Império, todo o poderio da propaganda, todo o poderio financeiro do Império, com seus componentes árabes vassalos, nos últimos 2 anos, foram dedicados 100% a esmagar a resistência palestina em Gaza. E esses 2 anos foram necessários apenas para chegar às bordas da cidade de Gaza. Portanto, a cidade de Gaza agora não será capturada facilmente. Se foram necessários 2 anos para chegar às bordas da cidade de Gaza, para tomar vilarejos e cidades nos arredores da faixa de Gaza. E ainda hoje, nesses vilarejos e cidades totalmente destruídos de Rafah, Fahari, a Khan Yunis, a Jabalia e outros,
Há resistência surgindo debaixo dos escombros, eliminando posições e comboios militares israelenses. Israeli military positions and convoys. So it's Então é um sonho, uma fantasia, na cabeça de Trump e Netanyahu, de que de alguma forma esses vassalos árabes, dizendo abertamente o que vem fazendo nos últimos 2 anos, vão mudar a fórmula. Agora eu tenho o apoio de todos os estados árabes e muçulmanos ao nosso lado. Esse é o Netanyahu, certo? Quero dizer, ele já tinha esse apoio há 2 anos. O que isso vai mudar militarmente no terreno em Gaza? Como Israel vai simplesmente derrotar os palestinos de repente, porque os vassalos árabes e muçulmanos agora podem parar de falar com duplo sentido, parar de fingir apoiar os direitos palestinos na mídia enquanto trabalham com os sionistas e fazer isso abertamente agora. Apoiar os sionistas. Isso não vai mudar nada. É tudo guerra psicológica. E na verdade é uma guerra psicológica estúpida. Isso não vai funcionar. E está arrastando todo o culto sionista cada vez mais para dentro de sua bolha isolacionista, que está tão distante da realidade. E por causa desse apoio agora, desses vassalos árabes e estados vassalos muçulmanos, abertamente, isso se torna uma câmara de eco ainda mais fechada, de modo que, quando o colapso vier, todos vão ficar totalmente chocados. Então essa é a minha opinião sobre isso. This is my 2 cents about that. Você não acha que o ataque a Doha foi uma forma de intimidação, não só por parte do Netanyahu, mas também dos Estados Unidos, para forçá-los a aderir aos acordos de Abraão? Qatar was in on it, on that attack. And by the way, O Catar estava envolvido nesse ataque. E, aliás, os representantes do Hamas no Catar estão atualmente em prisão domiciliar. Da mesma forma, a liderança do Hamas na Turquia. E nas últimas 48 horas, houve ataques em massa do HTS contra campos de refugiados palestinos na Síria, com centenas de homens sequestrados e mortos. Há até um vídeo de uma jovem palestina no antigo mercado de Damasco, o mercado Hamadia, sendo morta apenas por estar vestindo uma camiseta com a bandeira palestina, certo? E não, o Catar é um país ocupado. O próprio Catar é uma invenção, criada pelos britânicos do nada. E aquele pedido de desculpas do Netanyahu, na verdade, aquela não desculpa do Netanyahu, é uma prova clara disso. Proof of that. The man apologized only for killing a Qatari O citizen. homem pediu desculpas apenas por matar um cidadão do Catar, e o Catar aceitou esse pedido de desculpas. Portanto, não se importa com as vidas dos palestinos e da resistência. Na verdade, o Catar provavelmente foi o maior trunfo dos sionistas e dos americanos nos últimos 3 anos, com seu posicionamento como chamado mediador, e hospedando propositalmente a liderança do Hamas para espioná-los, além de ter todos aqueles jornalistas em campo em Gaza que, muito provavelmente, reuniram muitas informações sobre as posições da resistência e assim por diante, e até ofereceram esses jornalistas como sacrifício ao sionismo para manter a credibilidade da Al Jazeera e do Qatar. Tudo isso faz parte do plano. All of that is part of the plan. And so, in the minds of Qatar and the Saudis, Assim, na visão do Qatar e dos sauditas, e com o assassinato de Said Hassan Nasrallah e a destruição do último Estado árabe que lutou incessantemente contra os sionistas desde sua independência em 1942, basicamente a Síria, e o último Estado árabe na fronteira com a Palestina, que ainda está em guerra militarmente com os sionistas, na mente desses vassalos árabes e de seus mestres em Tel Aviv e Washington, o apagamento dessas vozes de resistência dentro do espaço árabe os encorajou a abandonar o duplo discurso. Eles acham que agora não precisam mais esconder sua colaboração e pressão sobre a resistência palestina para se render, porque não há mais nenhum presidente árabe que vá aparecer e chamá-los de colaboradores traidores, certo? Então o campo está aberto para que eles propaguem a posição que vem trabalhando há 100 anos, a colaboração com os sionistas. Um dos principais problemas no momento é a ajuda que está sendo enviada para Gaza.
Eles estão mandando ajuda para Gaza e há preocupação de que Israel possa atacá-los. Eles estão tentando fazer de tudo. Estão enviando muitos drones para lá, apenas para intimidar. Tivemos a Meloni se manifestando e pedindo aos italianos que, de alguma forma, estavam participando desse tipo de ajuda, desse tipo de apoio, porque temem que seus cidadãos possam ser prejudicados pelas ações de Netanyahu e sua administração. Você acha que ele vai atacá-los? Ele vai bloquear o caminho em direção a Gaza? Sim, não vejo nenhuma possibilidade desses barcos chegarem à costa de Gaza. Vamos explorar isso por um segundo. Você acha que os israelenses vão permitir que eles desembarquem em Gaza? Ok. E depois disso, o que vai acontecer? Os israelenses vão permitir que a ajuda seja descarregada dos navios? Eles vão deixar esses estrangeiros dentro de Gaza? Nada disso faz sentido. Então, o melhor cenário possível para a vida das pessoas nesses barcos, e eu desejo a segurança delas, é que todos serão presos, espancados, detidos e depois deportados. E toda a ajuda que estão trazendo será saqueada pelos israelenses e entregue aos seus próprios colonos. E os 100 milhões de dólares em ajuda e navios vão acabar todos nas mãos dos sionistas. Esse é o melhor cenário possível. A Marinha Italiana e a Marinha Espanhola seguiram essa flotilha para espioná-los, para avisá-los à medida que se aproximavam de que seriam mortos se continuassem naquele caminho. Da mesma forma, com os drones turcos, eles estavam lá para espionar e coletar todos os dados que saíam daqueles barcos em nome dos sionistas. E agora, estimamenguras, enquanto entram das piscines destinas, e se impôs adnências de cos. Waters 200-mile space, from the shore. Então, o pior cenário para essas pessoas nos navios é que elas sejam mortas e seus barcos afundados pelos sionistas. E eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Espero que não. Mas se acontecer de serem mortos em massa e seus barcos afundados, os sionistas podem ter cometido um erro nesse ponto por causa da reação que ocorrerá, especialmente em países mediterrâneos como Grécia, Itália e Espanha. Então não tenho certeza se os sionistas serão tão imprudentes, mas, novamente, há muita sede de sangue, e os sionistas se acostumassem nos máximos 2 anos. Então talvez fiquem com o dedo nervoso e cometam esse erro. Mas, na minha opinião, considerando que esses são os únicos 2 desfechos possíveis, e que qualquer um poderia ter calculado que esses seriam os únicos 2 desfechos possíveis para tal flotilha, poderiam ter escolhido alvos melhores para onde essa flotilha iria, seja bloqueando a base britânica no Chipre ou bloqueando o Estreito da Sicília, permitindo assim que trabalhadores portuários italianos, o povo italiano e o povo tunisiano se juntassem em massa e tivessem um impacto direto nos envios de armas para a colônia sionista e no comércio com a colônia sionista, ou até mesmo bloqueando o Estreito de Gibraltar, enquanto há atualmente uma revolta no Marrocos, e o governo espanhol está falando em proibir qualquer comércio com a colônia sionista, ou navios exportando para a colônia sionista. Sabe, isso também teria permitido que os povos espanhol e marroquino se unissem em massa e teria bloqueado o caminho da armada americana que neste momento está tentando cruzar Gibraltar a caminho de uma possível, você sabe, guerra em múltiplas frentes contra o Líbano, Irã e Iêmen. Então essas são meio que as minhas opiniões sobre isso e espero que sejam produtivas. O único país que é capaz de apoiar esses envios de ajuda para Gaza é a Turquia, por causa de sua posição, seu exército e o fato de fazer parte da OTAN. Não parece que Netanyahu enfrentaria o exército turco se eles se envolvessem no apoio a esses envios de ajuda para Gaza. Mas eles não estão fazendo nada, sabe? Só falam, só conversa, nenhuma ação por parte da Turquia. Por que é tão difícil para eles, ao menos ajudar a fazer essa ajuda chegar para acabar com a fome em Gaza? Simplesmente ajudar. De alguma forma ajudar o povo de Gaza.
Não apenas ir contra Netanyahu ou lutar, mas apoiar esses envios de ajuda para Gaza. Só isso. Acho que pelo menos isso eles poderiam fazer. That's all. I think at least they can do this. Yeah, I mean, they're all talk and counter. Sim, quero dizer, eles só falam e fazem o contrário. Falam uma coisa e depois fazem o oposto. Então, esperar que eles passem de contrariar o próprio discurso para realmente agir. Existe um passo aí, pelo menos de serem neutros, antes de cortarem o fornecimento de petróleo e gás para os portos israelenses, ou de cortarem as fraldas para os soldados israelenses, caso não queiram cortar o petróleo e o gás. Parece piada, mas a grande maioria das fraldas que os soldados israelenses usam na linha de frente vem da Turquia. Então, não, definitivamente não acho que Erdogan e a Turquia, que é outro vassalo do Império Ocidental comandado de Washington, vão de repente confrontar os sionistas. E claro, a Turquia assinou aquela declaração conjunta com Indonésia, Paquistão, Catar e Arábia Saudita, apoiando a proposta do Trump. E como eu disse, a Turquia colocou todos os membros do Hamas no país em prisão domiciliar. E novamente, o massacre em massa que vimos na Síria nos últimos 2 dias em campos de refugiados palestinos está acontecendo principalmente em Alepo, uma cidade que está diretamente ocupada pela Turquia. Diretamente ocupada pela Turquia. Então não. A Turquia faz parte do problema. Como Estado, é claro, o povo da Turquia é como o resto da humanidade, contra esse genocídio e contra a colaboração do seu próprio Estado com esse genocídio. Mas até agora, eles não se rebelaram de uma forma que pudesse mudar a posição do seu Estado em relação à colaboração com os sionistas. E assim, a Turquia foi responsável pela destruição da Síria, o bastião da resistência árabe, o último, sabe, a resistência árabe. Laith, primeiro, foi muito estranho ver Tony Blair fazendo parte do acordo e falando sobre o que ele vai fazer com Donald Trump apoiando-o. Quem é esse cara e de onde ele veio? Porque se você olhar para a história e o que aconteceu no Iraque, ninguém na região tem boas lembranças dele ou de sua administração. Então o papel britânico em toda essa situação é por causa disso. Como tivemos a líder do Partido Conservador, se não me engano, Badenoch, ela é afro-britânica, mas diz que eles estão fazendo o nosso trabalho no Oriente Médio. E Tony Blair faz parte disso. Quem é Tony Blair, na sua opinião? Tony Blair is part of that. Who's Tony Blair, in your opinion? Yeah, when you were asking where did he come from? Sim, quando você perguntou de onde ele veio dos lombos de Satanás, Tony Blair, do mais profundo poço do inferno. Claro, ele é responsável pela morte de mais de 1,5 milhão de iraquianos, com as mentiras que apresentou para justificar a destruição e ocupação do Iraque em 2003. E a única razão pela qual Trump, Netanyahu ou o Império tem a audácia de nomear Tony Blair como vice-rei, o governante colonial de Gaza nesse chamado acordo de paz, é porque ninguém teve coragem no Ocidente de levar Tony Blair à justiça por seus crimes. E ele tem desfilado pelas ruas das capitais ocidentais por 1 década ou mais, 2 décadas ou mais, com seu olhar satânico, sendo oferecido milhões em conselhos de administração de várias corporações. Vejo essa nomeação de Tony Blair como vice-rei de Gaza nesse plano, como mais uma parte dessa guerra psicológica. Another part of this psychological warfare. So audacious. There's nobody that doesn't know. Tão audacioso. Não existe ninguém que não saiba quem é Tony Blair e quais crimes ele cometeu. Ele é uma das figuras políticas mais desprezadas e odiadas da história do Reino Unido e um dos maiores criminosos de guerra do século XXI. Então nomeá-lo faz parte de esfregar isso na cara das pessoas. É uma guerra psicológica, dizendo: todos vocês sabem quem é Tony Blair. E olhem, eu vou torná-lo vice-rei de Gaza. E vocês não têm nada, não podem fazer nada a respeito. Vai ser bem na cara de vocês. Estamos colocando um criminoso de guerra no comando de um campo de extermínio, certo? O que vocês vão fazer a respeito? Essa é a intenção disso, porque, aliás, é algo impossível de ser implementado. É impossível. Todo o plano é impossível de ser realizado, a não ser que os palestinos se rendam, o que não vão fazer. Portanto, tudo isso faz parte da guerra psicológica.
Leith, looking at Europe today, we've learned Olhando para a Europa hoje, sabemos que o chanceler alemão Merz disse que eles estão fazendo um trabalho sujo no Oriente Médio. Você olha para o Reino Unido, totalmente apoiando o que Israel está fazendo, a menos que estejam falando sobre uma solução de 2 estados. O que não faz sentido, no geral, quando você observa o comportamento deles e a forma como apoiam Israel. Então, o que a Europa ganha com isso, na sua opinião? Trata-se da Europa ou dessas elites europeias? Eles são de alguma forma diferentes? Eles têm um ponto de vista diferente quando se trata de Gaza e do Oriente Médio? De certa forma, vemos a mesma coisa em relação à Ucrânia. O povo europeu, de alguma forma, não gosta da guerra na Ucrânia, mas não pode fazer nada a respeito. E quanto ao Oriente Médio? Qual é a obsessão dos europeus com o Oriente Médio? Não há possibilidade de fabricar uma identidade europeia e ou branca, entre aspas, enquanto os povos árabes existirem. Pode soar muito dramático o que estou tentando dizer aqui, mas vamos por partes. A identidade europeia, fabricada, nova e amalgamada, e ou a branquitude, afirma ser representante desse patrimônio judaico-cristão, que é a herdeira de Roma e da Grécia. Mas, na realidade, o patrimônio judaico-cristão é o patrimônio judaico-cristão muçulmano. E ele é nosso. Ele é meu, como palestino. Judaísmo, cristianismo e islamismo. O Império Romano, 2/3 dele estavam no que hoje chamamos de mundo árabe, do Marrocos ao Iraque e à Síria. O Império Grego, novamente, a grande maioria de suas terras estava no que hoje chamamos de mundo árabe, ou muçulmano, Turquia, e assim por diante. Então, nada disso, incluindo o alfabeto grego ou o alfabeto romano, existiria sem o que hoje chamamos de povos árabes. Até mesmo as religiões dos gregos e dos romanos, o panteão grego, o panteão romano, não existiriam sem o panteão cananeu. Portanto, a mera existência dos povos árabes como povos orgulhosos que não foram derrotados nega a existência dessa religião fabricada, a europeidade e ou a branquitude. Por isso, você sabe, as primeiras vítimas no mundo árabe, nessa fabricação da branquitude europeia judaico-cristã, foram os judeus árabes. As segundas vítimas foram os árabes cristãos, porque eles não querem que eles existam em nossos países. Because they don't want them to exist in our countries. If there is a large Jewish population in the area, Se existe uma grande população judaica no mundo árabe, ou uma população cristã no mundo árabe, como existiu por milênios, essa mera existência mostra que o cristianismo europeu, o judaísmo europeu, são uma usurpação da identidade de outra pessoa, e que as capitais europeias não podem falar em nome do judaísmo ou do cristianismo, que Bagdá é quem deveria falar em nome do judaísmo, que Damasco é quem deveria falar em nome do cristianismo. E é por isso que a elite na Europa é tão dedicada a manter a coluna sionista. Tudo isso vai desmoronar se houver paz em nossa terra aqui, se conseguirmos nos reunificar e se não formos refugiados ao redor do mundo, certo? A destruição da identidade árabe é essencial para a fabricação da nova identidade branca europeia. of the new white European identity. Yeah, actually, Sim. Na verdade, Leith, quando se trata do conflito entre Irã e Israel, soubemos que os Estados Unidos enviaram esses aviões-tanque para a Europa 2 ou 3 dias atrás, e agora eles estão chegando à base aérea de Al Udeid, no Catar. Parece que estão se preparando para uma nova guerra com o Irã. E tudo o que estamos testemunhando ao redor do Irã na região nos mostra que algo grande está para acontecer. Você acha que desta vez eles sentem que podem fazer algo significativo contra o Irã? Ou estão tentando fazer a mesma coisa, na minha opinião, de certa forma, distrair as pessoas do que está acontecendo em Gaza? Porque quando se fala em ataques ao Líbano, ataques ao Irã, ataques ao Iêmen, tudo gira em torno de Gaza. Como você vê isso, na sua opinião? É esse o caso? how do you find it, in your opinion? Is that the case? Yeah, I mean, I don't know. Sim, quero dizer, eu não sei qual será o campo de batalha, e se será um único campo de batalha, ou vários ao mesmo tempo.
mas a preparação é clara. Os Estados Unidos estarão envolvidos imediatamente, desde o primeiro disparo, em qualquer guerra em que se envolverem agora. Diferente do que aconteceu anteriormente com o Irã, quando os Estados Unidos entraram tarde no jogo, fizeram apenas uma pequena ação e saíram, ou no Iêmen, de forma semelhante. Então, desta vez está claro que os Estados Unidos estarão diretamente envolvidos em qualquer guerra que os sionistas iniciarem na região, desde o primeiro momento, e estarão totalmente comprometidos. Veremos, é claro, todos os ativos militares dos vassalos na região também sendo utilizados. E é aí que acho que há um grande alerta em relação ao Paquistão. Eu me lembro de uma semana atrás, quando eles assinaram aquele pacto militar com a Arábia Saudita, muita gente achou erroneamente que isso seria contra a colônia sionista. E eu disse abertamente, desde o primeiro momento, que isso seria contra o Irã. Então acho que essa é a parte mais perigosa desses novos componentes militares sendo movimentados na região. Também vejo, na minha opinião, uma possibilidade maior de que isso se torne uma guerra em múltiplas frentes imediatamente. Não apenas contra o Irã, mas haverá ataques ao Iêmen e muito possivelmente ao Líbano nessa batalha que está para acontecer. Quão rápido? Não tenho certeza. Lembre-se, houve snapback no acordo nuclear, os mecanismos de snapback que os europeus e os Estados Unidos ativaram. E existe, acho eu, uma janela de 45 dias ou algo assim para o Irã cumprir. Então, merece de uma guerra antes do fim desses esforços. Most probably a war before the end of that window. Thank you so Muito obrigado, Laith, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. as always. Muito obrigado, Nima, por me receber. Nos vemos na próxima semana, inshallah. Inshallah. Até mais. Bye. Tchau, tchau.